comportamentos ok, comportamentos certos, tá? Junto dessas dietas, dessas loucuras aí que vocês vêm fazendo. Vamos lá. O pão, assim como o arroz, o macarrão ou outros carboidratos, eles são responsáveis por nos dar energia. Só que existem formas, tá? De você compreender, de você utilizar isso. Outra coisa importante, existem formas de se fazer jejum, mas não tem corpo que sobreviva sem o alimento. Nós precisamos de alimento. Então o jejum, ele precisa ser feito de forma adequada. Outro ponto, você pode sim sair um pouquinho fora da dieta no final de semana, mas o seu sistema de recompensa, ele precisa ser ajustado. Eu vou trazer isso aqui para você agora com detalhes, tá? O pão, o arroz, o macarrão, eles são fontes de energia inteligente, embora muitos digam que não. Por quê? Porque eles trazem clareza mental, eles trazem disposição física e estabilidade de humor. Você já viu a turma que não come carboidrato, como elas são insuportáveis, mal-humoradas? Estão sempre cansadas. A principal fonte de energia do cérebro é o carboidrato. E aí vem a turma aí do low carb. O nosso corpo, ele precisa de carboidrato. Não é em vão. O nosso cérebro, ele precisa de uma energia constante para tomar boas decisões, inclusive a de não comer por impulso. Quando você inclui os carboidratos de forma estratégica na sua rotina, você sinaliza para sua mente que não tem escassez. Quando você entende que o alimento, ele é combustível e não um vilão, você come com paz. Você entra em paz. Você desenvolve então a capacidade de adequar sem acionar gatilhos de privação, gatilhos de ansiedade. E o efeito prático disso é o fim dos ataques à geladeira. É um corpo que funciona bem todo o dia. Você para de adoecer, de sentir dores e você começa a emagrecer de forma leve, sem sofrimento. Outra coisa, né, que vou trazer para vocês aqui da forma certa é sobre o jejum estratégico e a nutrição essencial para o corpo, tá, meninas? Existem formas de se fazer jejum, mas não tem corpo que sobreviva sem alimento. Isso é fato. Um excelente benefício de fazer jejum. Tem, excelente. Embora eu, Ana Paula, vivi o meu processo de emagrecimento, tentei fazer jejum algumas vezes, para mim não funcionou. Por quê? Porque a minha mente era uma mente gorda. Se eu tinha privação da comida, no momento que me liberasse para comer, eu ia sair atacando. Eu saía atacando, né? Eu não sabia sobre equilíbrio alimentar. Então, para mim, era ruim. Mas a ciência traz que o jejum, ele otimiza o funcionamento do nosso corpo, tá? E ele acaba dando um certo descanso para o nosso sistema digestivo. Então, o jejum, ele é benéfico, mas precisa fazer jejum para emagrecer? Não. Emagrecimento é déficit energético. É comer menos do que o corpo precisa. Então, você precisa perceber se você ficar nessa janela de escassez de alimentos, se isso vai te fazer bem ou não. Você vai fazer atividade física. Você faz um jejum, para de comer ali às 6 horas. E aí você volta a comer só na hora do almoço. E você faz atividade física pela manhã. Você acha que vai te fazer bem ou mal não se alimentar antes de fazer atividade física? Vai fazer mal, porque nós precisamos de açúcar, de energia para fazer atividade física, exercício físico. Pré-treino é carboidrato. Precisa de carboidrato para poder fazer um bom treino, para ter um bom rendimento. Então não é inteligente, percebe? Então precisa-se de alinhamento de estratégia. O jejum aplicado no momento certo, com a mentalidade certa, ele elimina a gordura armazenada como fonte de energia, é maravilhoso. Mas para quem não tem essa mentalidade, para quem não tem essa consciência, não vai conseguir levar isso, eu não recomendo. Fortemente eu não recomendo. Principalmente se você é do tipo da pessoa que está tomando café e está pensando no que vai comer lá no almoço. Se você é esse tipo de pessoa, então não recomendo mesmo. Não faça jejum. Bem, terceira coisa que vocês precisam, né, desenvolver é a liberdade com responsabilidade no final de semana. Esse negócio que vocês ficam aí, que eu trouxe aqui para vocês que a gente está falando, de segunda a sexta-feira, segue bonitinho, no final de semana chuta o balde. Vocês precisam desenvolver liberdade com responsabilidade no final de semana. Dá para comer de tudo. Eu como muito bem e foi meu processo de emagrecimento todo, escolhendo comidas deliciosas no final de semana, né? Fazendo refeições livres fantásticas, tá? Não teve sofrimento no meu processo de emagrecimento. Teve uma ampliação de consciência. É extremamente necessário
que você mantenha uma vida social equilibrada, porque isso traz equilíbrio emocional, tá? Nós somos seres sociáveis, nós precisamos estar com pessoas. Nós somos os únicos seres, né? Um dos únicos, né? Que ao nascer, se um outro ser humano não cuidar da gente, a gente morre. Então nós precisamos sim de pessoas, precisamos. Então você não precisa se isolar. Você não precisa deixar de ir a comemorações ou abrir mão das coisas que você gosta porque você está vivendo o seu processo de emagrecimento. A verdadeira liberdade no processo de emagrecimento é você poder participar dos momentos de confraternização, comer tudo que todos estão comendo, sem exagero, para você não sentir culpa depois, tá? Quando você ajusta o seu sistema de recompensa, quando você ajusta o eu mereço comer tudo isso no final de semana, quando você ajusta o eu vou beber todas, quando tudo isso é ajustado, você muda o significado do alimento. Quando você come um pedaço de bolo no domingo, ou quando você toma uma taça de vinho no final de semana, porque você está ali celebrando a vida, né, de alguém, ou enfim, você está curtindo ali um belo prato. Quando você faz tudo isso, né, com equilíbrio, você não está compensando o estresse da semana. Você está simplesmente vivendo um momento agradável. Em momentos agradáveis entram alguns alimentos. Você pode viver, comer alguns alimentos diferentes, desde que não haja excessos, tá certo? E quando você vive essa mentalidade, quando você quebra esse ciclo da restrição, da compulsão, você aproveita o final de semana com elegância, você sente paz, você não engorda, e aí a sua vida, ela segue a rotina normalmente, você não entra durante a semana feito uma louca, querendo fazer detox, querendo se punir, porque você arruinou no final de semana. Então, levem isso para a vida de vocês, tá? Se vocês entenderem isso, vocês nunca mais vão fazer dieta na vida de vocês. Nunca mais.